Olá, o assunto de hoje é notação científica, que é uma extensão da potenciação, pois a notação científica ela utiliza, a potência de base 10. Nós temos a característica da notação científica, ela é o que é uma escrita abreviada, onde eu vou abreviar números com muitos algarismos, sendo eles valores grandes ou valores pequenos. Eu posso escrever tanto números de valores grandes em notação científica, como posso escrever valores pequenos em notação científica. A outra característica da notação científica é que eu vou utilizar uma potência, onde a base sempre será o número 10 e terá expoentes onde são utilizados números inteiros. A forma de escrita da notação científica ela é desta forma aqui, onde eu tenho um número que eu vou multiplicar por uma potência de base 10. Esse número A, ele vai ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Ele não vai ser menor do que 1. Ele sempre vai estar entre 1 e 10. Ele não pode ser menor que 1 e nem pode ser maior que 10. Ele sempre vai estar entre 1 e 10. E N é um número inteiro, podendo ele ser negativo ou positivo. Exemplos. Eu tenho aqui exemplos onde eu tenho um número grande, de valor grande, e um número de valor pequeno. Um número de valor grande, que é a medida da distância entre a Terra e o Sol, 149.600.000 quilômetros, que ao passar para a escrita em notação científica fica 1,496 vezes uma potência de base 10, vezes 10 elevado a 8. Eu tenho um número de valor pequeno, onde eu também, como eu utilizo vários algarismos aqui para ser escrito esse número, eu também posso escrever ele em notação científica, 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. Notem que o expoente de um número de grande valor, ele é positivo, e o expoente de um número de valor pequeno, ele é negativo. Então, para mim, transformar um número, onde se utiliza vários algarismos para se escrever ele em notação científica, eu vou fazer o quê? Eu vou utilizar a situação de a vírgula, ela vai se movimentar, vai se deslocar de lugar. Quando eu tenho um número de valor grande, onde está essa vírgula? A vírgula sempre vai se localizar, quando eu tenho um número inteiro aqui onde não aparece nenhuma vírgula, ela sempre vai se localizar no final desse número, certo? Então, para mim escrever esse número em notação científica, eu vou ter que movimentar essa vírgula até eu conseguir formar aqui um número entre 1 e 10, certo? Então, eu vou movimentando a vírgula e vou observar quantas casas eu vou movimentar ela. Eu vou movimentar essa vírgula. Vou pular uma. Eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu colocasse essa vírgula aqui, o número seria 149,6. Não está entre 1 e 10. Então, movimentando essa vírgula mais uma casa, eu ficaria com o número 14,96. Também não é o número que eu vou utilizar, porque não está entre 1 e 10. Então, eu movimento aqui, para antes do 4. Aí eu fico com o número 1,496. É um número entre 1 e 10. Eu não posso mover a vírgula para cá, porque eu ficaria com 0,496.
esse restante de número aqui. Então, seria menor que 1, como a gente viu que não pode. Então, eu movo a vírgula para cá. Quantas casas andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a vírgula ficou aqui. Por isso, aí eu escrevo 1,496 vezes a potência de base 10, e o expoente é o número de casas em que a vírgula se movimentou. Lembrando que por ser um número de grande valor, o expoente é 8. Se a vírgula se movimentou para a esquerda, né, daqui para cá, o expoente é positivo. A vírgula de um número de pequeno valor, eu já consigo observar onde ela se encontra. Só que no número pequeno, ela não vai se movimentar para a esquerda, ela vai se movimentar para a direita, até eu formar um número entre 1 e 10. Para me movimentar a vírgula até aqui, ó, entre 1 e 5, onde eu vou encontrar um número entre 1 e 10, que é o número 1,5, eu movi a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casas decimais eu movimentei a vírgula. Então, vai ficar 1,5 vezes o 10, a base 10 nunca vai mudar, elevado a menos 7. Quando o número é um número de pequeno valor, o expoente dessa potência é negativo. Ou seja, quando a vírgula se movimenta para a direita, o expoente é negativo. Lembrando aqui que esse número representa o comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha. Tá? Então, são números que eu realmente encontro no dia a dia. Então, nós vamos transformar aqui esses números em notação científica. Eu coloquei 2 exemplos de números de grande valor e 2 exemplos de números de pequeno valor. A vírgula sempre vai estar ao final deste número. Então, ela vai se movimentar até eu encontrar um número entre 1 e 10. Então, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ficar aqui. Então, eu vou ficar com o número 2. Né? Ela se movimenta 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser vezes 10 elevado a 5. Então, eu tenho aqui o número 6.520.000. A vírgula se encontra aqui. Ela vai se movimentar até eu encontrar um número entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encontrei o número 6,52. Vai ser multiplicado por 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6 elevado a 6. Agora eu tenho um número de pequeno valor. Lembrando que os números de pequeno valor, eu vou ter um número aqui multiplicado por 10 elevado a um número negativo, dependendo da quantidade de casas que a vírgula vai se mover. Então, ela vai se mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, até aqui é o número 8. Então, eu vou ficar com o número 8 vezes 10 elevado a, se movimentou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é menos 6. Todo número de menor valor será expoente negativo. Então, a vírgula aqui, ó, eu vou movimentar até eu encontrar um número entre 1 e 10. Então, eu movimentei aqui, ó, 1, 2, 3. Achei um número entre 1 e 10. 7,56. Vezes 10 elevado a 1, 2, 3. Então, é menos 3.
Esse último exemplo, eu não posso movimentar a vírgula até aqui, ó, nem até depois. Porque se eu movimentar aqui, ó, depois do 5, eu vou ficar com o número 75, já passou de 10. Se eu movimentar para cá, eu vou ficar com o número 756, passou muito de 10. Então, eu tenho que ficar atenta que eu tenho que encontrar números entre 1 e 10. Então, é só isso.